Iyo, iyo, Èṣù máa ń gbọ́ o. Iyo, iyo, Èṣù máa ń gbọ́ o. Laroie, aqui é Cláudia Facini que vos fala, apresentadora do Eixo Jética. E hoje no nosso episódio eu tenho a honra de ter com a gente o professor Babá Omo Changoted, pensador preto decolonial, sacerdote líder afrocentrado, neurocientista, especialista no comportamento e desenvolvimento existencial, coordenador e professor do Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras, em São Paulo. Tem experiência principalmente nas seguintes áreas: africanidade, epistemologia de terreiro, racismo religioso, colonialismo, LGBTQI+, e neurociência. Faltou alguma coisa, Babá? Diga pra gente. Dizer que eu sou Exu, só isso. Laroie. Laroie. Isso aí. Babá, é uma honra estar com o senhor. Assim, o senhor é muito diferente a gente falar em neurociência. Eu, particularmente, gosto. Eu sigo uma pessoa de uma outra religião, que é uma neurocientista que está fora do país. Eu acho muito interessante esse alinhamento. Então, assim, quando eu realmente soube que essa era a sua área, eu falei assim, gente, uma pessoa de terreiro, neurocientista, a gente precisa falar sobre isso, né? E o senhor fala muito da questão da neurociência ligada ao nosso Ori. Então, é com o senhor, nos explique, que eu estou pronta para aprender aqui com o senhor. Pronto, primeiramente, eu queria agradecer, né, pedir a Agô, a sua ancestralidade, a nossa ancestralidade, a ancestralidade de todos que estão nos ouvindo, né, Agô, Nileô, Agô Mojubá, saudações, sua bênção, meu Motumbá. Pedir Agô a Exu, né, a licença a ele, o dono do portal, né, o dono do movimento, da partícula que gira no mundo, o dono da sinapse neural, né, exatamente, ele é o dono da sinapse neural, das encruzilhadas que formam na nossa cabeça, para a gente falar sobre isso. E que honra poder ter esse local de fala em mais um canal. É sobre isso, levar essa expansão neural, essa expansão de Ori para outras pessoas, para comunidades terreiro, para a gente entender a sistemática que a gente aplica e vive, né? Essa filosofia plural, né? Essa filosofia que tem que ser leve, tem que ser, senão não faz sentido. Né? Tem que fluir, né, Babá? Fluir. Né? E aí meu ponto de partida começa aí, sobre a fluidez e o ritmo da vida, né? O ritmo existencial, porque a vida ainda tem um olhar muito ocidental, né? E tem um sentido de finitude. Nós não acreditamos nisso, nós acreditamos na continuidade, não é isso? Então a nossa existência, e aí eu começo dizendo, ritmando, né? Como é que é o ritmo da nossa existência e de que maneira deve ser? Pensando na nossa existência plural. A primeira coisa, né, para que nos compreendamos como seres plurais, amalgamados, misturados, no mesmo pé de dendê, é necessário que façamos uma análise. Nos vemos de uma maneira singular. Primeiro, você é único, nós somos únicos. E dentro dessa singularidade, podemos partir para a pluralidade, né? Se amalgamar com os outros. Tá, e da onde vem isso, né, minha gente? Porque cada pessoa é uma construção, é um repertório de vida, né, que fica ali, né? Desde o nosso... Eu vou até antes, né? Desde as nossas existências, aqui isso fica muito armazenado no nosso inconsciente e a gente revisita. Por isso que tem alguns comportamentos que a gente fala, mas por que eu estou fazendo isso? Por que é isso? Porque é um comportamento que talvez você já tenha feito antes, você viveu na infância, alguma coisa que fez você se portar dessa maneira na gestação, né? É esse repertório de vida que a gente tem que valorizar,
E aí, quando a gente faz esse movimento de valorização desse repertório de vida, a gente faz um movimento de valorização da ancestralidade. Porque o seu repertório de vida não é descolado dos seus. Eu digo, Mãe Cláudia é um amalgamado de ancestrais. A sua fala é uma fala com diversos recortes de ancestrais e de vivências, que eu digo que está no seu DNA. Tá aí, no cruzo. Imagina lá o DNA como é que é, ele não vai cruzando, Exu. Prom, pom, 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 pom. E é sobre isso, né? Quando a gente entende que somos terra povoada, sim, nós não andamos só, somos terra povoada, porque eu sou, porque teve muita gente que veio antes. Veio muita gente antes, né? E a gente reproduz esses comportamentos e essas falas. Dentro dessa questão, né? Quando eu caio, porque eu passei por diversas áreas, e aí fazendo um compilado, né? E eu muito exuístico, porque eu amo Exu. Amo todos, né? Mas Exu tem uma coisa que eu digo assim, olha lá, ele come tudo, não é? E devolve ressignificado, né? E aí eu disse assim, né? Bora lá, porque eu sou um homem preto, macumbeiro, eu vou me tornar neurocientista para falar de neurociência preta. E aí, quando eu começo a revisitar o conteúdo da neurociência, que foi elaborado, né? Pautado nos movimentos neurais, aquela coisa toda, que expande, qual local que tá, não sei o que, eu caio no culto de Ori, na Yorubalândia, e vejo que a neurociência é uma apropriação com um nome bonito não, um nome diferente posto para o culto de Ori. Uma nova nomenclatura, né? Uma nova nomenclatura. E eu digo que o culto de Ori é muito mais completo que a neurociência. Porque muito que eu trago na minha pesquisa é da vivência de terreiro do culto de Ori. Né? Quando a gente fala assim, na neurociência eles falam que o ambiente te faz, sim. E no culto de Ori a gente alimenta Ori também de palavras, de figuras, de comportamentos. Não é isso? Então, é daí que vem esse cruzo. E aí, pensando nesse cruzo, eu sempre pensava numa vertente terapêutica, porque eu nunca... eu questionava muito o seguinte ponto, né? Bora lá pensar. Quando a gente pensa... Vou trazer a filosofia preta. Não, o meu orixá não condena. Não condena. Eu não acredito em pecado. Não acredito. Orixá acolhe, é generoso, tal. Mas e o problema? Aí eu falei, não existe problema. Existem desafios, o Ibi e o Irê. Que, né, Ibi / Oxobo, dependendo da região da Yorubalândia, né, que é propriamente, aqui erroneamente, foi dito como azar. O que é isso, azar? Não existe azar, existe construção que leva a um determinado caminho. Não é isso? O desafio. E o irê. É sorte. Não é sorte, porque aí eu caio muito no lugar de mágico, sabe, mágico de palco, magicista do palco, colocando a religião, apequenando a religião afro-indígena nesse lugar. Não. A gente está falando de uma tecnologia. Eu estou falando de uma ciência extremamente elaborada e coerente. O amalgamado de folha, que a calma, tem um porquê. Não é isso? O culto a Ori tem um porquê. Né? E aí o famoso ditado, né? E o pensamento afrodiaspórico que diz ebó que Ori coloca, ninguém tira. Se eu coloquei na minha cabeça, ninguém tira. Não é isso? Eu expando aquilo que eu recorto. E aí... até a máxima, né, Babá, que diz que quando o Ori não quer, nem o orixá faz, né? Exatamente. Quando o Ori não quer, nem o orixá faz. Você pode deitar para fazer, só que não vai aceitar. Não vai.
né? E eu sempre digo, né? Aqui no Brasil a gente perdeu a prática do ebó comportamental. Vamos lá, dou o bori lá, deu axé, o bori físico, né? Que vai comida, tá, aquela coisa toda, independente da liturgia e da tradição, vai lá tal. E aí eu pergunto sempre pro filho, e aí, meu filho? E diga aí, eu quero saber do seu bori comportamental, porque o físico eu já fiz. Na queda de Obi, diz que aceitou que seu ori tá de pé. O que você vai fazer para mantê-lo em pé? Porque tem que ter o comportamento. Se a filosofia Yorubá diz que Iwa, caráter barra comportamento, é um valor civilizatório, quando eu recebo um axé, eu preciso pensar no comportamento para retê-lo, porque senão eu vou perder rapidamente. É que nem quartinha furada. Se tem um furo, vai vazar e vai chegar uma hora que esgotou. Né? Eu preciso entender, né? E aí é óbvio, porque isso tem a ver com estafa mental, cansaço de ori. Estafa mental, cansaço de ori. Eu sempre pergunto assim para os meus filhos, qual que é a sua cápsula diária de bori? Ah, como assim, pai? Qual é a sua cápsula diária de bori? Ao despertar, né? Ao despertar, o ori desperta, ele está sempre atento. Tá, o que você faz? O que você faz com o seu ori? Você fala o que para ele? Bora, ori, acorda, esteja de pé, vamos para cima. Eu posso dizer isso, como eu posso, numa segunda-feira, despertar e falar assim: ai, ori, é segunda-feira? O dia vai ser chato. Vai mesmo, porque eu estou condicionando o olhar do meu ori. E aí, partindo do pressuposto que o nosso cérebro, eu não uso o termo que é dito na neurociência, que eles chamam de viés de negatividade. Eu não gosto dessa. Diga-se de passagem, eu não gosto de um monte de palavras, já vou logo dizer. E eu digo mesmo que eu não sou baú para guardar, não é mesmo? Eu vou logo partilhando. A senhora me conhece, toda hora já sabe que é desse jeito. Eu chamo de viés ibiístico, viés desafiador. A tendência do nosso cérebro é sempre olhar para o desafio. Só que aí eu digo, né? Quando eu penso nisso, eu faço uma expansão maior. Por quê? Entenda o seguinte. Olodumare, né? Essa força criadora, quando fez o Aie, aqui a Terra, chamou Exu, né? A primeira forma do mundo. E Exu, ele é considerado Ibaquetá, o dono da terceira cabaça. O que é o dono da terceira cabaça? Vem comigo, mãe. Acompanha o raciocínio que eu já vou amarrar tudo isso. A terceira cabaça é o seguinte. Olodumare deu 2 cabaças para Exu. Uma cabaça que continha o Ibi, desafio. E na outra cabaça, o Ire, a abundância. Em todos os sentidos, tá? Emocional, físico, tudo. A abundância. Ok. Exu, que é o instaurador da ordem, olhou as 2 cabaças e ficou observando e dizendo assim. Porque o Olodumare falou, vai lá, coloca um pouquinho de cada cabaça nas pessoas, tal, não sei o quê. Mas Exu, ele gosta de fazer uma coisa equilibrada e justa. E não se esqueça, minha gente, nem sempre o equilíbrio está no meio. Pega essa visão. Nem sempre o equilíbrio está no meio. Exu olhou as 2 cabaças. Um pó era vermelho, o pó era rosa, meio rosa, o outro pó era meio azul. Ele olhou aquilo ali e ficou pensando, não, mas se eu botar um bocadinho ali, um bocadinho colar, primeiro que vai demorar muito, e eu não tenho o tempo todo, apesar de ser da atemporalidade, eu preciso cumprir essa tarefa. E se eu um dia posso estar com uma pitada maior ou menor? Não. Ele pegou uma outra cabaça, dividiu e misturou os 2 pós. O meio rosado e o meio azul, transformando num pó vermelho. Ou seja, Ibire, 2 partículas juntas. E aí ele soprou sobre o mundo. Isso quer dizer o quê? Quando você estiver passando por um movimento ibiístico desafiador, faça uma pergunta. Qual é o Ire disso daqui? Porque tem.
Porque se Exu trouxe a terceira cabaça, que torna essas moléculas Ibi-Ire codependentes, relacionadas, interdependentes, não existe só Ibi, o desafio. Existe o Ire junto. Sempre existe. É por isso que eu tenho poucas certezas na minha existência. Mas uma eu digo. Ó, mãe, vai desaguar em Ire, viu? Vai. Porque as partículas são relacionadas. Vai desaguar na abundância. Vai desaguar na amplitude. Porque senão não existia a terceira cabaça. Não existia o terceiro caminho. Não existia a encruzilhada, que é a própria possibilidade de nós, de comunidades de terreiro, existir. E é esse olhar que a gente precisa condicionar, essa cosmosensação. E mais do que olhar, sentir. Sentir. Né? É a certeza da funcionalidade dessa tecnologia, não é isso? Do que é capaz a nossa origem, o nosso cérebro, a expansão neural. Esse movimento que eu estou fazendo aqui de expandir, de fazer um recorte, de te levar para um olhar um pouco mais expandido, entende? Para que você acesse isso e diga o seguinte: multiplique isso, porque Exu é multiplicidade. Leve para outras pessoas. Sim, não é uma tarefa simples, fácil, mas digo que é possível. Caso contrário, eu não estaria falando sobre isso aqui. Ô, Babá, quando o senhor fala de Exu ter misturado, né? Pelo menos eu interpreto sobre a questão da dualidade. Uhum. E eu, na minha percepção, né? Eu sinto que a gente sabe da dualidade, principalmente a gente, povo de terreiro, mas o que o senhor acha que está ligado à sensação? Porque, por exemplo, a gente quer muito viver, mas tem um medo danado da morte. A gente tem uma coisa assim que parece que Exu é meio um fantasma, né? Um monstro que vai vir. Se a gente sabe que há o permitido polo do Mari, que vai em algum momento estar com a gente, ninguém... Então, assim, por que a gente não consegue... Não seria equilíbrio, mas é a palavra que está me vindo agora. Sim. Aceitar essa dualidade, porque eu acho que a gente acaba ficando só no discurso, né? Porque a nossa religião trabalha a dualidade, mas no fundo a gente parece que a gente está sempre com medo do lado que é ruim. Uhum. Ou o lado negativo, não sei como é que a gente vai. Qual a palavra o certa? Lado místico, o lado desafiador. Mas o senhor vê, se Exu ganhou na cabaça, né? O Ire, o Ibi. Então, assim, então eu entendo que é necessário e é permitido por Olodumare esses dois lados. Então, por que todo o restante, né? A saúde, a doença, né? A alegria, a tristeza. Por que a gente não consegue trabalhar isso da melhor forma possível? Assim, como eu costumo dizer, né? Eu quero ser feliz. Mas os dias que não forem tão felizes, eu quero pelo menos passar por eles da melhor forma. Eu quero ter essa consciência. Né? E por que a gente tem essa dificuldade mediante isso? Assim, o senhor acha que isso está ligado a quê? Tem duas questões muito importantes. Primeiro, o viés do nosso cérebro que é treinado para reagir e solucionar problemas. Já começa por aí, desafios, número 1. E número 2, tem uma questão social, né, que nos empurra, que diz que nós temos que ser, entre diversas aspas, perfeitos. O erro não é admitido. Mas o que é erro e o que é perfeição? Partindo desse pressuposto, isso acaba gerando crenças limitantes. Não, poxa, mas se eu tentar, pode ser que eu não dê certo. Mas também pode dar certo. Pode ser que seja funcional ou pode ser que não seja. Ou seja, tem dois elementos muito fortes, por isso que não é tão
fácil ter essa visão plural, porque a gente tem uma sociedade extremamente massificada, né? E as religiões, algumas que dogmizam, né? Trazem o dogma como verdade absoluta, o universalismo, né? Uma única vertente para o mundo. Impossível. A gente trabalha com a pluralidade. Eu tenho diversos caminhos, para cada um tem uma solução. Começa por aí. Partindo dessa questão, né? Quando você vai ver um macumbeiro, porque eu ressignifiquei essa palavra, sou sim macumbeiro. É isso aí. A gente tem que ressignificar. Não é assim que a sociedade nos chama? Macumbeiro, é isso aí. Macumba é tecnologia, para além do instrumento, é uma tecnologia. Falando sobre isso, a gente começa a enxergar a possibilidade do não medo, né? Da não crença limitante. O que a sociedade nos coloca. Pô, já é macumbeiro, e aí vai errar. Entende? O famoso, já é preto, aí vai errar. Aí não vou fazer, não posso. Não faça. Faça sim. Faça sim, porque a gente tem que se colocar na frente da situação e dizer, se posicionar, ser muito Exu. Minha gente, olha aqui, se dentro da neurologia, da neurociência, a gente sabe que uma pessoa que surgiu um AVC hemorrágico ou isquêmico, que anulou uma área do cérebro, ela consegue reabilitar, ativando ou usando uma outra área do cérebro. Tem testemunhos, está na internet. Olha lá no YouTube que você vai ver gente falando sobre. Por que eu não posso ressignificar conceitos? Né? A gente vive uma realidade ocidentalizada, uma realidade colonial, uma realidade de opressão. É por isso que a gente tem medo. Porque nós somos treinados a ser, dentro do padrão social, perfeitos. Mas o que é perfeição? É aquilo que é aceito pela sociedade. Entende? É aquela tal história. Teve uma vez. Ou eu tô com um pouquinho atrás, só uma aqui, tal, bonitinha. Mas eu vivo mudando o meu cabelo. Então eu tô sempre com trança, dread, e buzo no cabelo, boto pena no cabelo, né? Penas sagradas dentro da liturgia iorubá, essa coisa toda. Sim, eu uso 2 argolas, porque eu sou um homem de Xangô. Foi o único orixá masculino que botava argola e que trançava os cabelos e fazia coque em cima. Então eu reproduzo essa liturgia. Uma certa vez, eu gosto de trazer storytelling, acho chique esse nome, trazer um pouco de história para ilustrar. Uma vez, normalmente eu uso roupa de terreiro, camisas feitas de ancará, essa coisa toda, e o meu cabelo, normalmente, ele também está relacionado com essa filosofia preta. Eu cheguei numa universidade para dar aula, eu estava de dread. Estava de dread e tal, não sei o que, não sei o que. E a coordenadora me barrou de entrar, disse que eu não podia, não. Eu falei, por quê? Me diga, me explique. Fale-me sobre. E aí eu sentei, né? Porque eu gosto de ouvir e eu gosto de exercitar a escuta generosa, e mesmo no momento desafiador. Para eu entender qual que é o raciocínio do outro e o que está levando ela para esse movimento. A gente sabe que tudo aqui e na vida, na nossa existência, está um pouco complicado e muita coisa está virando comercial. Até a educação, né? É tudo comercial. Era uma instituição privada, né? Nada contra, muito pelo contrário. E eu sempre levava para a sala de aula, independente da disciplina, valores dos nossos ancestrais, né? Daqueles que possibilitaram que a gente chegasse até aqui. Né? Desconstruía ideias. Para além do conteúdo amarrado, eu entrava em questões socioculturais, étnicas, políticas, porque eu queria ver meu aluno pensando. Não queria um reprodutor de ideias. E palavras e informações, meramente informações. Não. Eu quero uma expansão. Eu quero entender. E aí eu ouvi a coordenadora. Não, porque os pais vão achar ruim. Eu perguntei por que vão achar ruim.
Não achavam ruim porque eles acham sujo. Eu falei, quem falou isso? Qual pai que falou isso? Porque, por enquanto, eu não entrei na sala de aula e eu não vi nenhum professor de dread aqui. Eu sou o primeiro. Mas eu acho, então, tá errado, né? Porque o que você tá cometendo é racismo, começa por aí. E isso. E aí entenda, porque também ela é vítima do processo. Ela não sabe o que ela tá reproduzindo. Falta letramento racial, né? Que dizer que usar dread é sujo, que eu não posso entrar de trança numa sala de aula porque isso não é adequado. Por quê? Porque é preto. Entende? E aí essa expansão é muito importante. E ali eu desconstruí, conversei e tal. Fui pra sala de aula e foi tudo bem, viu? Deu tudo certo, eu expliquei a origem do cabelo, da roupa que eu estava e por aí vai. E ali era mais um grupo que reproduzia informações e conhecimentos, porque transformaram em conhecimentos, que tirava as religiões afro-indígenas e a cultura afro-indígena desse lugar apequenado que o opressor, o colonizador, colocou. É daí que vem o medo de apostar nas ideias, na expansão neural. É o medo do outro. É o medo da chibata. É o medo, mais uma vez, de ser oprimido e julgado. Mas eu sempre digo sim, eu digo o seguinte, a escravização, o processo de escravização, durou cerca de 5 séculos, eu vou dizer. Digamos que ela age ainda, muito camuflada, mas age. Se a gente que tem consciência racial não se posiciona e não se lança, mãe, ninguém vai fazer isso por nós não, viu? Se a gente que é de comunidade terreiro, afro-indígena, seja qual linhagem for, não se lançar, não vai ser das outras filosofias que farão por nós não, viu? E o interessante é que os que se lançam, né, geralmente são criticados, né? Porque, assim, se é um branco que faz, nossa, uma pessoa audaciosa, visionária e tantos outros. Se é uma pessoa preta, no caso, né, abusada, afrontosa, não sei, né, é sempre a posição, o querer, o ir à luta, o dar a cara a tapa é a mesma. Mas mudou a cor, ou então é de outra religião, que no caso a da matriz afro, aí já é visto assim como uma afronta, né, uma pessoa abusada, né? Se é o branco, ele está correndo atrás dos direitos dele, né, numa situação de barraco. Sim, não, ele é o tá correto. barraqueiro, né? E no fundo são pessoas que, como diz o senhor, vai lá, faz, dá a cara a tapa e acaba sendo criticado. Mas diga uma coisa. Acho interessante essa ligação. Eu, lá na faculdade, tem 2 doutorandos que eles são da parte de psicanálise, psiquiatria e tal. E aí, ontem a gente até estava num debate falando, a gente tinha lido lá um artigo de Freud, falando que é quando Freud, num determinado momento, ele tenta tirar a religião. Uhum. Né? E aí a gente entrou nesse debate porque se fala muito, principalmente dos que estudam comportamentos e tal, de não ter religião. Uhum. Ok, não ter, mas eu acho que de qualquer forma a pessoa vai ter alguma coisa que ela vai trazer e vai influenciar, mas isso é outra história. Uhum. E aí eu quero saber na neurociência, porque assim, o senhor vai para a neurociência, né, que acho que também em algum momento o senhor deve ter escutado seus professores de não ter religião, né, ser uma coisa separada, e o senhor demonstra ser altamente exuística nessa hora que o senhor se diz, eu vou fazer neurociência, e o senhor vai trazer o Ori, vai trazer a fala, né, da nossa filosofia, e o senhor faz questão de dizer, é isso. Porque já se dizia, a neurociência veio depois, isso aí já existiu. Como é que foi para o senhor, ou como é no seu dia a dia, no seu trabalho,
né? O senhor demonstrar a sua religião, a sua visão e dizer, olha, isso aqui faz sentido porque já existia e vem daqui. Como é que é isso? É interessantíssima a sua pergunta. E é muito isso, porque assim, quem vai para o acadêmico, né? Lógico, salvo juízo de valor, e todo caso tem um caso e por aí vai, e que cientifica o processo de escola do sagrado. Mas se não é o nosso sagrado de comunidade terreiro, que não é qualquer sagrado. Eu estou falando de um sagrado que é pré-Cristo, é milenar. Entende? Que é um sagrado de resistência, de sobrevivência, é um sagrado extremamente coerente, né? E já cientificado. E aí, e aí tem um marco muito, muito interessante na minha existência, que é quando eu saio das terapias convencionais, que são... Já passei por todas, viu? Todos os tipos. Já trabalhei com várias vertentes de terapias. E aí eu fundo uma terapia, que eu chamo de terapia de cruzo. Cruzo, encruzilhada, Exu, que eu falo que é uma terapia pautada nos valores afrocentrados. Por quê? Porque é o berço da civilização. Porque o que eles dizem lá já foi sistematizado muito antes e está muito mais completo que a ciência. Entende? E aí, quando eu tiro desse lugar, mas você só vai falar de religião? Não, eu não falo de religião. Eu falo de filosofia. Filosofia de vida, de valores civilizatórios pautado em África. Não é? E aí, é óbvio que quando eu chego nas encruzilhadas, já com essa nova roupagem de terapia de cruzo, primeiro que a primeira adjetivo que eu recebi, e eu até gostei, que eu vou dizer que eu gostei, foi o seguinte, eu ouvi, abre aspas, desse jeito, né? Minha rede social, viu? Foi no direct, quando eu mudei. Botei lá, terapia de cruzo, pensador afrodiaspórico, pá. Pretinho afrontoso, hein? Sim, foi essa fala que eu ouvi. Sim, pretinho afrontoso, sim. E venha para minha terapia que eu quero ver se você aguenta. Porque eu vou fazer você acessar o que você fugiu até hoje. Sim, eu vou mexer lá dentro de você. Venha. Se você não bota fé na minha terapia, venha comigo. Venha comigo para uma encruzilhada. Venha, porque você vai estar olhando literalmente no espelho. No espelho da magia de Oxum. No ABB, que não é um espelho, é um latão polido que contém magia. Venha. Venha para minha encruzilhada que você vai entender um pouquinho do que eu tô falando. E não é sobre mim que você vai entender. Porque eu sou só instrumento. Eu vou ser o espelho de Oxum. Você vai entender você. E eu digo, esse valor é um valor que cura. Nós estamos numa sociedade extremamente adoecida. Entende? E aí, quando eu chego falando de leveza, quando eu chego falando que você, que eu podemos ter fragilidades, e tá tudo certo, precisamos aprender a lidar com elas, achar onde está, entender o porquê, de onde vem essa construção, e lidar com elas, e seguir a sua rota adiante. Quando eu explico que você não precisa estar, e não está em um concurso de popularidade, não, você não está no concurso de popularidade, e quem não gostar de você, eu faço, mas pai, me diga, e quem não gostar de mim, eu faço o quê? Porque, oxente, quem não gosta é o outro, não é problema seu, é. O desafio é dele, ele que lide. Ou você acha que todo mundo gosta de mim, que esse jeito que eu sou, esse jeito maravilhoso, né? Xangoístico, exuístico, orixaístico. Oxente, eu não tenho pretensão nenhuma, viu? Porque eu não tô num concurso de popularidade. Quem gostar muito que bem, venha. Só siga o pai, pega a visão, que eu sei que funciona.
Agora, quem não gostar, não tem nada, não. A gente pode continuar a amizade, entendeu? É sobre isso. E tá tudo certo, né? Quando a gente entende que nós temos limites de tolerância e passa a respeitar esses limites, partindo de você, tudo fica mais simples. Não é isso? Eu digo assim, sim, eu convivi com professores agnósticos, ateus e por aí vai. Mas eu nunca convivi com nenhuma existência que dizia que não acreditava nele. E aí eu vou um pouco mais longe, porque, como disse a moça para mim, ele é afrontoso. Se você é partícula de Olodumare, porque eu não acredito em religare, eu acredito em expansão, então não existe ateu nem agnóstico. Porque se você se acredita, você acredita numa força. Ou você acha, em mãe, me diga aqui, que a senhora, essa coisa toda linda, bem feita, bonita, essa rainha que eu tô vendo, que fala, que anda, que articula as palavras, que se expande, foi feito por uma máquina? Não foi. Tem uma força forte ancestral aí, não tem não? Então, eu pensava, ele tá se ludibriando, não tá não, viu? Porque se ele não acredita no religare, ele acredita no processo de expansão, porque ele pensa. Se pensa é Ori. E o Urubá já falava, para, olha ali o valor, tá dito. E aí eu dava um nó nas pessoas, quando eu começava nos debates, né? E eu sempre falava, eu fique com raiva de mim não, viu? Que é só debate aqui ideológico. Né? Eu tô dizendo a minha visão, né? Porque eu fui criado num quilombo, nasci numa comunidade terreiro, eu tenho uma outra visão e acho interessante compartilhar. Mas partindo dentro da cristandade, você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, mas bora lá, minha gente. Na filosofia iorubá, você não vai ser nunca, porque Ori tá aí, é sua individualidade, senão você nem existe. Como é que o senhor me explica? Eu vou partir de uma experiência para chegar na pergunta em si. Os 3 primeiros anos meu de iniciada, eu sentia que meio assim, eu passando pelo candomblé, sem saber exatamente o que eu faço aqui, sabe? E aí eu fui ler o livro Ori, foi o primeiro livro assim que eu falei, vou ler um livro. E aí tô lendo e tal, e tem um trecho que o Baba Márcio, ele explica muito bem, que ele fala que Ori não é um orixá, que Ori é algo que a gente escolhe, e então assim, o orixá ele até vai estar com a gente para fortalecimento, né? Que é a força que mais a gente vai se identificar, enfim, acordar, e vai fortalecer para a gente atravessar esse caminho escolhido. Mas o Ori, ele diz que o Ori, na verdade, é responsabilidade. Eu que sou responsável pelo Ori, não o Ori responsável por mim, porque a gente tem a visão que o Ori é responsável por nós. Né? Mas ele deixa muito claro isso. E quando eu li isso, assim, que é o Ori, que a gente que é responsável pelo Ori, aí me deu aquele, sabe? Virou a chave. Virei a chave. Aí eu falei, é isso. E aí, isso foi um ano. E 3 anos depois, eu fui fazer uma imersão e o autor principal lá da imersão e tal, ele fala muito, ele fala de autorresponsabilidade. E foi muito engraçado que quando eu estava nisso, 3 anos depois, ele falando, eu tinha toda uma releitura do livro de Ori. Você vê. Eu falei assim, mas espera aí, a autorresponsabilidade, quer dizer, sou eu que faço, sou eu que vou, sou eu que... Mas isso não é Ori? E aí, essas viradas, né? Como é que isso explica? Na hora que isso vira, na hora que eu tenho esse start. É um insight, né? Que a gente fala, que a gente tem um insight, que a gente descobre uma nova rota, e aí tem 2 coisas muito interessantes, né? Que o professor Márcio brilhantemente traz, né?
Fala que Ori está muito relacionada à sua singularidade e com o alinhamento que você faz com o seu caminho. Certo? E aí, é responsabilidade sua, porque eu te pergunto assim, ô mãe, o que a senhora almoçou hoje? Dê um exemplo. E agora? Você só tá me perguntando porque eu tô me Tô te perguntando. perguntando. Aí eu comi feijoada. Comeu feijoada, pronto. E aí eu pergunto assim, mãe, quem escolheu comer feijoada? Eu. Exatamente. Você se alimentou do que você desejou. Teve algo que te movimentou. Um desejo, uma necessidade. Primeiro, a necessidade básica de se alimentar. E o desejo de comer uma comida específica, certo? Certo. E Ori é a mesma coisa. Né? E é muito interessante porque quando a gente fala de orixá normalmente é aquilo que o professor Márcio fala, na concepção iorubá, é o que eu preciso expandir para ter uma vida fluida. Né? Então, aquela tal coisa, né? Xangô escolheu o meu Ori porque eu precisava de um pouco de vitalidade, precisava ser lançado, e por uma questão histórica e tal, enfim, ponto, vai ser Xangô, pai, é isso que vai dar coisa boa. Pá, expande essa força, que Xangô é tiro, porrada e bomba, ele vai resolver o negócio. Pronto. E o Ori? Não, o Ori já vem com a gente. Mas tem a questão seguinte, o que eu escolho, de que maneira eu escolho alimentar o meu Ori, é responsabilidade minha. Porque eu digo, eu posso, né, dentro dessa lógica total, eu poderia hoje estar falando aqui de uma neurociência totalmente descolada do Yorubá. O que eu vou dizer para a senhora, muito sendo honesta, não faz sentido para mim. Porque a primeira relação que eu faço é com aquilo que eu vivi. Não é isso? Eu estou procurando sentido. Tudo que eu estudo é para trazer sentido, sentir, emoção, ori. Entende? Para minha existência. E aí, Ediobê, número de Logum, Edionile diz. Talvez a gente não tenha todas as respostas, mas a gente sente o que deve ser sentido. Por isso que o Ori é responsabilidade nossa. A maneira que eu nutro o meu Ori é o que vai me levar para um determinado caminho. O ambiente que eu convivo vai me levar para um determinado caminho. Não é isso? É dessa maneira, dessa alimentação. A virada da chave. Pá! Opa! Porque se não fizer sentido, não tem por que fazer. Tem que fazer sentido. E tem que ser um sentido que te pegue pela emoção, né? Que você fala assim, pô, olha lá. É que o povo fala assim, poxa, mas você é neurocientista e tu fala umas coisas interessantes, né? Falo, sim. E não pense que eu vou levar para um outro lugar, não. Eu vou sistematizar o que é nosso. O que já foi apagado da nossa memória. E aí, quando a senhora me fala assim, e quando você tem um insight? O que eu falei? O culto de Ori é pré-existência. Você revisita a sua memória ancestral. Ah, uma memória que foi minimamente apagada durante 5 séculos. Se eu estou falando que nós somos terra povoada, que seu DNA é uma mistura de diversos ancestrais, o insight acontece porque você já viveu esse momento numa outra existência, ou seu antepassado também viveu. Tá na sua genética, pai. Olha lá a mistura. É culto de Ori. Agora eu digo, de que maneira você vai mexer a massa? É aquela tua história, eu vou fazer acarajé. Boto lá o feijão de molho, papapá, não sei o quê. Bato tal, não sei o quê. Descasso, né? O quanto tempo que eu vou bater ali na colher, eu que vou dizer. Pra saber se tá muito inchado, eu gosto bem airado, ou se eu quero menos. É só pra gente ter uma relação, né? Então eu escolho com que alimentar.
o meu ori. É óbvio que eu vou dizer que é por isso que é tão importante a gente ter registros que falam de África, afrodiaspóricos e tudo mais, justamente para levar a essa consciência, né? Para que a gente revisite uma memória ancestral que foi apagada, que foi nos negada das comunidades terreiro. Né? E aí, quando você começa a revisitar e sentir conforto na fala do outro, você fala, poxa, faz sentido isso daí. Não é só balela e discurso para inglês ver, né? Não, faz sentido. E é sobre isso, né? Se faz sentido, bora, é pra frente que se anda. Vamos sistematizar. É Exu explodindo no seu cérebro. É Exu descobrindo uma nova rota neural. O que a gente chama de plasticidade neural. Ou neuroplasticidade. Que é propriamente Exu agindo. Que é o movimento de desconstrução para ressignificação. Porém, para eu desconstruir qualquer coisa, eu preciso que alguém aperte um botão, acione um gatilho ou faça você acessar a sua ancestralidade. Principalmente quando eu falo numa questão filosófica, né? E espiritualista, espiritualizada, que é pré a cristandade. Né? Então, é sobre essa realidade, né? Entenda. Né? É sobre essa expansão. Eu tenho dois caminhos, viu? Eu posso, né? O lado ibiístico do nosso Ori é o que a gente chama de Elenini. Né? Quem é Elenini? É um Ajogun que vai lutar contra a nossa existência. Porém, quem gera o Ajogun Elenini? Se Elenini é minha, se Ori é minha responsabilidade, quem que gera? Diga, sou eu. Somos nós. Quer dizer, é o monstro que eu crio, então eu que domine, né? E aí eu digo aí, eu posso, e eu não tô falando que é tarefa fácil, não. É bem desafiador. Eu posso pegar, alimentar Elenini, ele vai crescer, vai ficar bonito. Né? Entende? E vai encurtar sua trajetória aqui. Ou eu posso apequená-lo, ele vai existir. Mas deixar ele lá. Tal, e eu aprender a lidar com Elenini. Que quando eu falo de fragilidades, é exatamente isso. Autoconhecimento, Ori. Quando eu identifico onde Elenini atua, são as fragilidades. Eu aprendo a lidar com essas fragilidades. Eu não as nego. Eu as reconheço e sei por que eu tenho ela. É uma construção, é uma narrativa muito coerente. Entende? Faz sentido? Normalmente eu digo isso. Se faz sentido é porque você está sentindo o que eu estou dizendo. Não é isso? Babá, me corrija se eu estiver errado. A psicologia, enfim, diz o seguinte: quando as pessoas que sofrem de depressão, elas vivem muito num passado, revisitando no passado, buscando alguma coisa no passado. As pessoas que sofrem de ansiedade, elas vivem muito num futuro. Até aí, tá certo? Ok. A minha pergunta é, quando eu comecei a estudar Yorubá, eu achei muito interessante que a língua em si, ela não conjuga verbo como a gente conjuga, passado, presente e futuro, que dirá os pretéritos mais perfeitos e tal. Mas, enfim. Então, assim, a leitura também disso é o viver agora. E é a questão do amalgamado, né? Que a língua iorubá tem muito, ela vai colando, pá. Desculpe, pode concluir, por favor. Não, mas é por aí. E aí é que vem a minha pergunta, né? Então, assim, como é que o senhor vai ler esse diagnóstico ocidental dessa questão do passado e do futuro? Porque também a gente vai ver que isso vai ser o Elenini que eu posso criar, Alimentei. né? Exato. E aí, como é que o senhor vai fazer essa leitura dessa doença,
que aí eu já não sei se é mais causa ou consequência, esses dois, né, nessa filosofia que vive o agora. E aí eu quero que o senhor desenrole, o senhor descasque esse abacaxi aí que eu tô lhe dando. Bora! Primeira coisa, né? A primeira coisa que eu tiro de um lugar muito comum, primeiro, a depressão, dentre outras distúrbios neurais, né? É decorrente de um excesso de ansiedade, que a gente chama de ansiedade tóxica. A primeira coisa, o primeiro movimento que a gente precisa entender é que a ansiedade ela existe em todo mundo, todas as pessoas têm ansiedade. Ela tem uma finalidade, certo? A ansiedade nos coloca num papel de alerta. Então, assim, o novo vai te gerar ansiedade. Sempre. Porque tá me gerando ansiedade. Ou seja, quando vem aquela tal história, vamos eliminar a ansiedade. Não se elimina a ansiedade. A ansiedade se dosa. Você nunca vai tirar a ansiedade da sua vida. Porque é da natureza existencial tê-la. Então, assim, se eu vou fazer algum processo novo, uma prova, alguma coisa, vai me gerar ansiedade, porque eu tenho expectativa. Eu tenho a expectativa, tenho a realidade e tenho o contexto. Isso vai te gerar. Não tem como. Não há possibilidade para isso. Né? E aí tem uma outra questão. A depressão também pode ser um distúrbio de ansiedade. Não é só de viver no passado. É revisitar demais o presente, o que pode acontecer lá. E já se vincular à questão do viés ibiístico do cérebro, que não vai ser funcional. Não vai dar certo. Não, vai dar errado. A força ocidental e a força da sociedade. Quando a gente volta, né, e pensa na nossa natureza água, porque nosso corpo tem cerca de quantos por cento de água? 80, 85, não é isso? 70, 75, 80, há uma variação. Mas é água o nosso corpo. A nossa natureza é rio. Mãe, quando a senhora nasceu, o que aconteceu primeiramente com a sua mãe? Estourou o quê? A bolsa de água. Quando a gente faz assim, mexa a cabeça. Mexa, mãe, mexa. No domingo, no curso, quando o senhor falou isso, eu estava fazendo também. A gente tem sempre a sensação de ter água no ouvido, né? A água aqui dentro. Tem um líquido que acomoda, né, o seu cérebro, né? Água. E aí é um convite exatamente para essa pergunta, né? Como, né, a gente fala de um diagnóstico que leva você ou para o passado, excesso, dicotomia, dogma, polaridade para um passado ou para um futuro. E tudo muito distante, tá? Não pense que é assim, não. É tudo aquilo. Como que a gente começa a desconstruir isso? Treino cognitivo, treino de Ori, alimentando Ori, entendendo que entre o passado e o futuro eu tenho diversos caminhos que se manifestam agora. E se eu não estiver aqui, eu não estou existindo mais. E aí eu caio na morte ocidental, que é do fim. Quando você não está degustando a caminhada. Hoje, eu postei um texto, um pequeno texto, que fez uma analogia com o toque de Ibim. O toque de Ibim é um toque para Oxalá. Oxalá é a divindade do panteão africano que usa branco, e especificamente esse toque está relacionado com o Xalufã, que é um grande ancião, não é? Ele se enverga, ele carrega um cajado. E esse toque, ele tem um ritmo muito interessante. E eu começo a fazer uma metáfora. Por que ele chama Ibim? Porque ele reproduz o andar do caramujo, do Ibim, que não tem pé e nem braço, mas ele chega até o topo. Imagine a gente, né? Né, mãe? Que tem pé e tem braço, a gente chega onde a gente quiser. Voa. A gente voa.
Até sentado a gente voa. A capacidade de expansão que a gente tem. É isso. Porque quando eu me volto demais para o passado, eu estou apequenado no presente. A gente precisa entender por que eu estou apequenado no presente e tratar. E não se trata da ponta para baixo, é de baixo para a ponta. É de baixo para cima. Preciso saber a base que me levou a esse gatilho. Quando eu fico demais no futuro, eu preciso entender para tratar. Ori. E aí a gente começa uma redefinição de hábitos. Para como desconstrução. Exu! Ah, brincou. Desconstrói para ressignificar. E isso a gente vai fazer diariamente. Diariamente mesmo, porque o rio, ele dorme um e acorda outro, porque chove, neblina, ele sempre acolhe a chuva, mas sempre flui. A Mas gente não bebe a mesma água, né? Por mais que esteja no mesmo rio. não, exatamente, não se banha na mesma água, se você for, não bebe a mesma água, exatamente. E aí, quando a gente se vê, né, como rio, aí você fala, poxa, mas a água vai fluir sempre. Tá direito. Né? E olha aí, faz sentido, tem um ritmo, né? O Ibim tem um ritmo. Tá. É muito engraçado, né, que a cultura afro, né, a dança, a liturgia, ela é muito coreografada, não é isso? E o Ibim, ele tec, 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 bum, bum, bum. E você tem que ficar atento às batidas, né? Ele te traz para o presente, inevitavelmente. Porque você se conecta com o som. E é aquilo, né? Como que eu lido com o distúrbio? Óbvio que existem várias maneiras, mas eu digo, se conectando com o ritmo do seu rio. Como é? Da sua caminhada. Entende? Numa sociedade que te ensina a parecer ser alguma coisa e não ser. Numa sociedade que, sim, a tecnologia é muito importante, é algum, mas as redes sociais me mostram uma sociedade maquiada, bonita, tal, perfeita entre diversas aspas. E isso pode alimentar meu Helenini. Né? Uma sociedade que fomenta a comparação entre as pessoas e não um olhar para você, acolhedor. Né? Que você fala assim, poxa, vou dizer que o Alexandre de 10 anos, né? O Amotion Guterres de 10 anos, não tinha essa visão, não. Tinha não, porque minha fluidez era outra. Eu estava num outro momento existencial. Né? A construção era outra. Né? Eu tinha menos idade. Isso não significa muito, mas significa vivência, existência, né? Caminhar, né? Andar, ouvir. E é sobre isso, né? É sobre isso. Como que a gente lida com isso mais uma vez? Por meio de autoconhecimento. Por meio de Orumilá, consulta ao oráculo para você revisitar sua memória ancestral. Né? Por meio, sim, da medicina convencional, também, mas também por meio de uma medicina iorubá. Não é? Por meio de uma espiritualidade que te coloque em pé e faça você rememorar quem você é e quem você traz no seu DNA. Oxê. Quando a gente faz esse movimento, opa, a gente fala, é possível sim. Porque Paim, que é meu Essá, é um ancestral, e Pai Gungun era cozido assado, olha lá. E eu tenho o DNA dele, por isso que eu sou assim, assado. E tá. Voinho foi escravizado, era assim, tá. Voinho por parte de mãe, e minha avó, olha lá meu DNA. Poxa, tinha mesmo que sair um preto afrontoso, como diria, não é isso? Sou sim, com muito orgulho, obrigado. Um preto afrontoso de Xangô. E que tem uma boca de Exu, que come tudo e devolve ressignificado. E eu digo com uma coerência. Não estou falando de pó de pirim-pim-pim. Eu estou falando de tecnologia. A nossa magia é uma tecnologia que transcende o tempo, a localização, o espaço geográfico.
e te coloca numa posição de protagonista, apesar de não gostar dessa palavra, mas te coloca numa posição de destaque, numa posição ancestral. É sobre isso. É esse preto afrontoso que vos fala. Esse sou eu. A boca que tudo come. Por onde eu passo é que nem rastro de fogo. Eu deixo uma marca. Uma marca que eu digo ireística, viu? Porque eu não apequeno ninguém. Eu pego na mão, levanto e digo, bora! Se lança! Se lança, porque a sociedade está adoecida e a gente precisa de médico ancestral. E você traz esse DNA. Pega a visão e vamos. Vamos junto. Ah, mas e se? E se não tem essa possibilidade? Porque Exu está dizendo, você não confia? Você não... Faça assim. Tá fazendo assim? Você não está sentindo o vento batendo? Oxalá tá aqui. Olha aí. Quem pode com o vento, minha gente? Você segura a água na mão, mãe? Segura não. Você segura o fogo na mão? Não. E o sol? Pronto. Confia. Vai dar certo. Esse certo eu digo, vai dar. Escreva e depois me fale. E ainda eu vou estar lá para aplaudir, porque eu sou desses. Axé. Entendeu? É sobre isso. Babá, a gente teria milhões, daria para ficar horas e horas, mas o nosso tempo está aqui na reta final. Nosso digníssimo diretor, produtor, está aqui também. Eu quero que o senhor finalize na sua fala como um doutor, um neurocientista e um homem de axé, né? Que o senhor diga algo para a gente, para esse momento em que a gente tá numa doença coletiva, mas que a gente, como tá todo mundo doente, a gente acha que tá tudo bem, que tá todo mundo normal, né? Então, que Exu fale pelo senhor, que o senhor fale com bastante ataré, com bastante din, né? Que sua palavra tenha poder, e para a gente poder encerrar aqui a nossa conversa. E claro que eu vou trazer o senhor num outro momento, né? Para a gente falar mais. Acho que estou super à disposição. Eu queria dizer e fazer um convite às existências, né? E dizer o seguinte: se respeite. Respeite os seus limites. Respeite os seus limites. O nosso Ará, porta Exu, Bara, porta todos os orixás. Mas nós precisamos descansar, respirar, pausar, para que a gente possa seguir adiante. Primeiro, se acolha, para depois acolher o outro. Primeiro, durma, para depois oferecer a cama para o outro. Porque não adianta você oferecer e cair de cansado. Isso não é egocentrismo. Não, não é. Isso é um processo de auto-amor. É o Oxum. É autocuidado. E a gente só vai transbordar isso se a gente fizer por nós. E eu digo, a sociedade nos educa a ter a síndrome do super-herói. Eu dou conta de tudo. Pra quê? Se a gente vem de uma filosofia da atemporalidade, se todo dia pela manhã o sol vai chegar e vai subir, e à noite também, eu posso fazer depois. E quem não gostar, viu, mãe? Que lute. Porque primeiro, nessa equação, quem tem que estar bem é você. Para depois o outro. Né? Eu sempre falo assim, você tá lá, pegou um avião, fazer aqui um negocinho rapidinho. Tá você, seu filho e sua filha estão lá no avião, viajando para a África. É um bom tempo, com escala, viu? E tem uma turbulência. E eu digo, a turbulência não vai passar, vai se instaurar por 1 hora a turbulência.
e a máscara vai cair de oxigênio. Você vai botar em quem primeiro? Em você. Porque senão vai morrer todo mundo, viu? Coloque em você para ajudar do lado do outro e bora. Ou seja, nessa equação você vem primeiro. E diga você não... E ainda digo, né? Revisita aí, faça, rememore. Você não está sozinho, né? Você está salvando muita gente, ancestralmente falando, não é isso? É sobre isso, minha gente. Se acolha. Se acolha. Pronto, falei, tô leve. Não é baú, né, babá? Não sou baú para guardar, minha gente. Eu tenho que dizer. Olha, que o San sempre lhe abençoe, que ele fique seus valores, que ele, através do seu corpo, ele possa renovar sempre suas forças. Axé. Que o Senhor consiga cada dia mais frutificar para alimentar os que estejam ao seu redor. Que o Senhor consiga ser sombra para os que precisarem só de um amparo, de um acalento. Né? E que o Senhor saiba também nos seus ciclos se renovar, se refazer, porque é assim que eu me releio todos os dias, sabe, babá? E que isso seja extensivo ao Senhor. Peço sua bênção e até uma próxima, babá. Axé, Xangô, nos abençoe, sua bênção, mãe. Muito obrigado por esse convite. Para mim é uma honra, né? É um prazer, assim, fora, acho que não tem adjetivo, né? E agradecer a Exu, a Egungun, a nossa ancestralidade, as grandes mães e a Miabá, a possibilidade de existir e de estar nessa encruzilhada. Agradecer a possibilidade da senhora estar aqui fazendo esse trabalho, né, com diversas pessoas que reforça a minha ancestralidade, a nossa ancestralidade, que nos coloca num local de fala. Porque eu ainda não acesso todos os lugares. Mas por meio de você e por meio do seu filho, por meio do seu filho de santo, por meio eu acesso, porque a nossa fala já está amalgamada. Axé. A minha fala não é descolada da sua e a sua não é descolada da minha. Nós estamos juntos no negócio. Pega a visão. É sobre isso. Beijo grande, meu querido. Obrigada, até uma próxima. Axé, gratidão, gratidão, gratidão. Esse programa foi editado por Fascine-me Podcast.